teve a sensação de estar acordando, mas ao invés de paz, tudo o que encontrou foi caos? E se a verdade que você procura estiver escondida justamente naquilo que mais teme, será que o despertar espiritual é de fato um caminho para a luz ou apenas um convite ao colapso? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung escreveu isso, mas quase ninguém entendeu o aviso escondido nesse conselho. Olhar para dentro pode significar ver o que ninguém quer ver, inclusive você mesmo. E é por isso que a maioria não sobrevive ao próprio despertar. Nós vivemos cercados de promessas, elevação espiritual, vibrações elevadas, estados de paz perpétua. Como se o despertar fosse uma fuga elegante da dor, um upgrade de alma, um aplicativo místico que resolve tudo. Mas e se for o contrário? E se o verdadeiro despertar for uma ruína interior, um terremoto lento que arranca sua pele, suas máscaras, sua lógica, sua identidade? Carl Jung não apenas estudou esse processo, ele se jogou nele. No auge da carreira, respeitado, brilhante, pai de família, ele fez o impensável. Desceu deliberadamente à própria loucura. Por quê? Porque sentia que havia algo lá. Uma verdade que nenhum diploma, nenhum reconhecimento, nenhuma leitura poderia oferecer. E o que ele encontrou nesse subsolo da alma não foi luz, mas uma escuridão tão densa que parecia viva. Vozes, imagens, visões que beiravam o delírio. E mesmo assim, ele ficou, como quem sabe que só se atravessa o inferno caminhando por dentro dele. Jung chamou esse processo de a travessia noturna do mar. Uma jornada sombria e caótica pelo inconsciente, onde as correntes não seguem lógica, onde o tempo se desfaz e onde cada passo em direção à verdade pode custar a sanidade. Você não está enlouquecendo, você está acordando. E é isso que enlouquece. Esse vídeo não é um manual de luz, é uma tocha que ilumina o lado de dentro. Aqui, vamos caminhar por entre os escombros da alma, onde os sorrisos espirituais viram máscaras de pânico, onde o ego se fantasia de guru, onde o divino aparece não como paz, mas como ruptura. E vamos entender com Jung como guia, porque a maioria das pessoas simplesmente não aguenta. Então, feche a porta, desligue o mundo lá fora. O que vamos abrir agora não é um caminho para fora, mas um mergulho profundo para dentro. Você está pronto para atravessar a noite com consciência? A maioria das pessoas não desperta, elas apenas mudam de prisão. Trocam os grilhões do mundo externo pelas algemas douradas de um ideal espiritual, polido, luminoso e profundamente falso. Há algo de perverso na forma como o despertar espiritual é vendido hoje. Prometem que você vai se libertar da dor, da ansiedade, do medo, como se a consciência fosse um spa para a alma. Mas Jung sabia, e você no fundo talvez também saiba, que não é assim que a psique opera. O verdadeiro despertar não é bonito, é um naufrágio, e não há salva-vidas. É por isso que a maioria corre de volta para o sono assim que começa a acordar. Você começa a meditar, sente-se elevado, começa a estudar, sente-se mais sábio, começa a se afastar das distrações do mundo, sente-se mais puro, mas em algum momento algo começa a ruir. Surge um desconforto sem nome, pensamentos sombrios, rancores antigos, desejos obscuros. Você tenta resistir, tenta vibrar mais alto, rezar mais forte, mas nada funciona, porque não é um erro no processo, é o processo. Carl Jung viu isso acontecer repetidas vezes. Pessoas que aparentemente estavam evoluindo espiritualmente, quando na verdade estavam apenas inflando um novo ego, mais sutil, mais arrogante, mas desconectado da realidade. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma, ele dizia. E aqui está o ponto. O despertar não é sobre se tornar luz. É sobre deixar de fugir da escuridão. É aceitar que toda sua gentileza esconde crueldade, que toda sua humildade esconde vaidade, que sua compaixão pode ser também desejo de controle disfarçado. É violento, eu sei, mas é necessário. Imagine sua alma como uma casa antiga. O despertar não é redecorar os cômodos, é perceber que o alicerce está podre, e então, com dor, descer até o porão onde moram as partes que você trancou desde a infância. Lá embaixo está o seu ódio, sua inveja, sua sexualidade reprimida, sua sede de destruição.
E não, isso não faz de você um monstro, faz de você alguém inteiro. Porque Jung dizia, o despertar não te faz melhor, te faz mais real, e ser real dói, mas também liberta. Você não vai encontrar paz nesse início, vai encontrar caos, vai sentir raiva sem motivo, vai duvidar da própria sanidade, vai olhar no espelho e não reconhecer mais aquele rosto domesticado que usava há anos. E tudo isso é sinal de que está funcionando. É aí que a maioria desiste. Volta para a rotina, reinstala a persona, finge que está tudo bem. Cria uma nova versão de si mesmo e, agora espiritualizada, que sorri para o mundo enquanto sangra por dentro. Mas alguns poucos continuam, mesmo tremendo, mesmo confusos, mesmo sem ter certeza de nada. Esses são os que atravessam o primeiro véu. Os que compreendem que despertar é, antes de tudo, desconstruir. Que não se trata de ser especial, mas de ser verdadeiro. Se você está sentindo sua estrutura interna se desfazer, se você está vendo fantasmas onde antes só via certezas, se você está sendo chamado por uma voz que vem do fundo da alma, não fuja. Esse não é o fim, é o início. E como todo início verdadeiro, ele começa no escuro. Você não está se perdendo, você está morrendo. E há uma diferença cruel entre essas duas coisas. Se você está no meio do caos interior, se sente que a realidade perdeu o chão, que as palavras perderam sentido, que as pessoas ao seu redor soam como ecos vazios, talvez você tenha cruzado o ponto de não retorno. Bem-vindo à jornada que Jung chamou de a noite escura da alma. Mas ao contrário do que muitos pensam, isso não é uma falha no caminho, é o próprio caminho. Carl Jung, aos 38 anos, fez aquilo que talvez você esteja tentando evitar. Ele se permitiu despedaçar. Durante 6 anos, escreveu visões, vozes, imagens tão perturbadoras que qualquer um teria sido internado. Mas ele não fugiu. Ele anotou. Conversou com as figuras que surgiam. Pintou seus próprios delírios. Documentou o caos como quem desenha um mapa do inferno. E o que ele descobriu nesse mergulho? Que para renascer, é preciso primeiro aceitar a morte daquilo que você acreditava ser. A maioria das pessoas quer despertar sem pagar o preço, quer iluminação sem desconstrução, quer transformação sem crise, mas isso é impossível. A alma não evolui como uma escada, ela se rompe, ela morre em fragmentos. E aqui está o que poucos têm coragem de admitir. A sua espiritualidade de paz e harmonia talvez seja apenas uma tentativa desesperada de se proteger do colapso. Mas esse colapso é o portal. O mapa de Jung não é linear. Ele não aponta para cima. Ele desce. Desce até as raízes do trauma, da repressão, daquilo que você jurou nunca sentir de novo. E o que você encontra lá embaixo não é o demônio, é você mesmo. Cru, sem maquiagem, sem pose, sem proteção. Ele chamou esse mergulho de individuação, o processo de se tornar aquilo que você é, e não aquilo que o mundo esperava que você fosse. Mas para isso acontecer, tudo o que não é você precisa morrer. Seu papel social, seu moralismo herdado, seu personagem espiritualmente correto, sua vaidade disfarçada de compaixão. Morrer dói, não é poético, é visceral. Você perde amigos, se distancia da família, duvida da própria sanidade, sente o chão desaparecer. E isso é esperado, porque o ego está em colapso. Ele não foi feito para esse tipo de verdade. Ele foi criado para manter você funcional, não desperto. É por isso que o ego vai lutar com tudo. Vai te convencer de que está doente, perdido, errado. Vai querer voltar, vai tentar barganhar. Vai vestir roupas novas para manter você no controle. Mas não ceda. Jung dizia: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A alma só nasce depois de morrer. E aqui talvez você perceba que despertar espiritual não é o início da felicidade, é o fim da ilusão. Então, se tudo está desmoronando ao seu redor, agradeça. Você está no caminho certo. Jung deixou esse mapa não para guiar os fortes, mas para alertar os sinceros. Aquilo que você é só pode nascer das cinzas do que você não é mais. A morte é real, mas o renascimento também é. É aqui que a maioria se perde. Não no colapso, não na dor, mas na euforia.
Quando você começa a tocar verdades profundas, quando tem visões, sincronicidades, experiências místicas, há um risco sutil e quase inevitável. O ego acorda junto, mas ele não grita, ele sussurra. Sussurra. Você é especial. Você é escolhido. Você entendeu o que ninguém mais entendeu. E então, de forma quase imperceptível, você não é mais um buscador. Você se torna um mestre, na sua própria cabeça. Carl Jung chamava isso de inflação espiritual, quando o ego, em vez de morrer, veste uma túnica branca e começa a falar como se fosse Deus. É sedutor, é viciante e é destrutivo. Ele viu isso com seus próprios pacientes. Pessoas comuns que, após experiências espirituais genuínas, começaram a se achar iluminadas, começaram a atrair seguidores, criaram movimentos, se tornaram figuras de autoridade. Até que tudo desabou. Colapso, isolamento, delírio. Sabe por quê? Porque o ego não suporta ser coadjuvante. Ele quer controlar até mesmo o sagrado. E quando você não percebe que ele está no comando, você vira um personagem, um guru de si mesmo. Você fala de amor, mas está cheio de julgamento. Fala de humildade, mas precisa de aplausos. Fala de verdade, mas esconde sua própria sombra. Jung dizia: o ego não morre no despertar. Ele evolui, ele se refina, se adapta e se infiltra na sua linguagem, na sua postura, na sua certeza. A espiritualidade então vira performance. Você sorri, mas por dentro está em guerra. Você ensina, mas não escuta. Você orienta os outros, mas está cada vez mais distante de si. E pior, você começa a acreditar que está salvo, que já chegou, que se tornou consciência pura. Mas a verdade é brutal. Se você acha que chegou, você está mais perdido do que nunca. Jung via essa armadilha como uma forma de possessão, não demoníaca, mas psíquica. Você é possuído pelo arquétipo do mestre, do profeta, do salvador. E isso destrói sua conexão com a realidade. Porque agora você não pode errar, não pode sentir raiva, não pode duvidar. Você é o exemplo, o farol, o iluminado. Só que lá dentro, algo grita, sua sombra sufocada começa a se vingar. Você tem explosões inexplicáveis, desejos sombrios surgem, um cansaço existencial te corrói, mas você não pode admitir. Então finge, medita mais, sorri mais, prega mais e morre aos poucos. Jung viu isso tantas vezes que criou um método para identificar o ego inflado. Quando você sente que é especial, pergunte: quem em mim está se sentindo assim? Quando você sente que tem uma missão, pergunte: esse chamado vem da alma ou do meu narcisismo disfarçado de propósito? Quando você se sente desperto, pergunte: o que em mim ainda dorme? A verdadeira espiritualidade não afirma. Ela questiona. Ela te desmonta todos os dias. E mais do que isso, ela te impede de se colocar acima de qualquer um, porque quem realmente viu o abismo em si, sabe que ninguém está abaixo. Jung dizia: prefiro ser inteiro do que bom. E ser inteiro é aceitar que há um mestre e um farsante dentro de você, e que ambos precisam ser olhados com a mesma lucidez. Então, se você sente que está acima de quem dorme, cuidado, talvez você esteja mais preso do que eles. Essa é a armadilha mais perigosa de todas. Aquele que acredita estar desperto, mas está apenas sonhando com uma versão espiritual de si mesmo. Você achou que o mais difícil era enfrentar sua sombra. Achou que o ego inflado era o maior dos perigos. Achou que, ao renascer, tudo faria sentido. Mas ninguém te avisou sobre o retorno. Voltar ao mundo depois do despertar é como falar uma língua esquecida num lugar onde ninguém mais escuta. Você tenta ser autêntico, mas as conversas exigem máscaras. Tenta ser profundo, mas tudo gira em torno do superficial. Tenta ser verdadeiro, mas a verdade incomoda. Carl Jung chamava isso de o problema do herói que retorna. Nos mitos, o herói vai, enfrenta monstros, encontra o tesouro e volta para compartilhar o que aprendeu. Mas o que os mitos não dizem é que, muitas vezes, a tribo tenta matar o herói. Não com espadas, mas com sarcasmo, distanciamento, ironia. Você ouve, você mudou, tá diferente demais. Ficou meio estranho depois daquela fase. Ou pior, silêncio. O vazio de quem já não sabe como te olhar. Não é maldade, é ameaça inconsciente.
A sua transformação revela o sono dos outros. Sua profundidade escancara a superficialidade alheia. Sua lucidez funciona como um espelho, e nem todo mundo quer se ver. Você volta cheio de perguntas reais, mas o mundo só quer respostas fáceis, e aos poucos você percebe. Se quiser continuar desperto, terá que suportar a solidão. Se quiser continuar verdadeiro, terá que decepcionar expectativas. Se quiser ser você, terá que deixar de ser o de antes. Jung viveu isso na pele. Depois de sua travessia interior, festas se tornaram torturas, conversas banais, um campo minado de mentiras não ditas. Ele via tudo: os traumas escondidos, os desejos ocultos, os jogos de manipulação disfarçados de carinho. E teve que escolher, fingir não ver ou se afastar. Mas o afastamento dói, porque você ainda ama essas pessoas, ainda se importa. Só que agora vocês vibram em frequências diferentes. Você quer falar sobre o abismo. Eles querem falar sobre a série do momento. Você quer silêncios que curam. Eles querem barulhos que distraiam. E então vem o dilema: voltar a dormir para pertencer ou continuar acordado e se sentir estrangeiro na própria vida? Essa tensão é brutal. E Jung chamava isso de participação mística, a ligação inconsciente que une grupos, famílias, casais. Ao despertar, você rompe essa fusão, e os outros sentem isso como uma traição. Eles não dizem, mas te punem, com ironias, com afastamento, com aquele olhar de quem não te reconhece mais, e nem quer. Você virou ameaça, e percebe, não é mais possível caber no mundo antigo. Alguns fogem, virando eremitas, exilados emocionais, nômades espirituais. Outros fingem, retomam o personagem, vestem a persona, mas morrem por dentro. Poucos aprendem o que Jung chamou de participação seletiva: estar no mundo sem se perder nele, estar com os outros sem se apagar, estar presente sem se anestesiar. É um equilíbrio instável. Você vai tropeçar, vai se irritar, vai querer gritar ou sumir, mas com o tempo aprende a escolher seus espaços, seus rituais, seus vínculos. Cria o que Jung criou, um templo interno onde pode ser inteiro, mesmo que ninguém mais compreenda. E é aí que você entende. Despertar é fácil. Difícil é permanecer desperto enquanto o mundo insiste em dormir ao seu lado. Todo mundo quer despertar, mas ninguém quer morrer. É curioso e quase trágico como romantizamos o despertar espiritual, como se ele fosse uma espécie de êxtase permanente, uma transcendência suave, uma luz que nos acolhe. Mas o que Jung descobriu e viveu é que o verdadeiro despertar não começa com luz. Ele começa com colapso, com ruína, com uma morte que não se vê de fora, mas que consome tudo por dentro. É por isso que tão poucos sobrevivem, porque esperavam uma elevação e receberam uma demolição. A maioria tenta escapar, busca atalhos, cursos, gurus, mantras, retiros, cristais, manuais, e tudo isso pode até ser útil, mas só depois que você tiver atravessado o deserto. E o deserto não tem mapa. Carl Jung chamava isso de dissolução do eu. Não é metáfora. É uma experiência tão real que você sente que está desaparecendo. Seus valores não fazem mais sentido. Suas relações não se sustentam. Seu passado parece não te pertencer mais. E o futuro não existe. Você olha no espelho e não sabe quem está ali. Mas o mais assustador é que, no fundo, isso não é um erro. É o início de algo novo e brutalmente honesto. Só que esse novo não chega como uma revelação mágica. Chega como vazio, como silêncio, como um tipo de morte que não leva o corpo, mas a identidade. Jung dizia que o despertar é um processo de individuação, mas o que ele realmente queria dizer é que você precisa morrer para se tornar real. E aqui está o paradoxo que destrói tanta gente. A maioria quer despertar para ser alguém melhor, mas o despertar real não te faz melhor, te faz verdadeiro. E a verdade, meu caro, não é confortável. Ela não alimenta o ego, ela o devora. Você deixa de ser a versão ideal de si mesmo e começa a ser você, cheio de contradições, cheio de sombras, cheio de um tipo de luz que não brilha, mas queima. Jung dizia: prefiro ser inteiro do que bom. E ser inteiro exige deixar morrer não só o que é feio em você, mas também o que é bonito, porque até isso pode ser só uma construção para agradar. E é nessa morte simbólica, existencial e inevitável que muitos falham.
porque querem o ouro sem atravessar o fogo, querem o renascimento sem perder nada, querem despertar sem descer ao inferno. Mas não existe ressurreição sem crucificação. Não existe luz que valha a pena se ela não ilumina primeiro o próprio abismo. Jung entendia isso como poucos. Aos 83 anos, depois de uma vida inteira explorando os recantos da psique humana, ele teve um sonho. No sonho, era novamente um aluno, ignorante, iniciante, e o inconsciente sussurrava: "Você não sabe de nada. Essa é a chave. Você nunca chega, nunca é iluminado. Você apenas se permite morrer. Uma vez, 2, 1000 vezes. Cada camada que cai revela outra. Cada identidade que morre dá lugar a outra, ainda mais sutil e ainda mais ilusória. E é por isso que o despertar não é um destino, é um modo de morrer com consciência. É o abandono do personagem, da ideia de ter razão, da necessidade de controlar, de salvar, de se destacar. Você começa a viver quando para de tentar sobreviver àquilo que você já não é. Mas atenção, essa morte não é passiva. Ela exige participação ativa. Você precisa estar presente quando o velho eu se desfaz. Precisa sentir a dor sem fugir. Precisa olhar o vazio e não preenchê-lo. Precisa cair e cair mais uma vez até que a queda vire dança. E então algo novo surge. Não um novo ego, não um novo título, não uma nova persona espiritual, mas uma presença, uma consciência silenciosa que não precisa de aplausos, que não quer converter ninguém, que não se apega a nada, nem mesmo à ideia de estar desperto. Essa presença é o que resta quando tudo o que não era você já morreu. Ela não fala em nome da luz. Ela sussurra em nome da verdade. E ela só nasce em quem aceitou morrer, inteira e repetidamente. Então, se você sente que tudo está desmoronando, que está sendo arrancado da sua própria vida, que nada mais te encaixa, não lute. Você está exatamente onde deveria estar, no coração da tempestade que te despedaça, para finalmente te revelar. A única forma de despertar de verdade é deixar de tentar sobreviver ao despertar. Deixe que ele te mate, deixe que te desfaça. E veja então quem nasce das cinzas. Não é um ser mais espiritual, é um ser mais humano, mais inteiro, mais real. O despertar não é uma linha reta, não é um milagre, nem uma conquista. É um processo de demolição consciente. É quando o que você acreditava ser se desfaz, e o que você é, enfim, emerge. Cru, ambíguo, verdadeiro. A maioria não sobrevive porque ainda quer controlar o processo, quer viver sem morrer, quer ver sem encarar, quer despertar sem sentir. Mas o verdadeiro despertar, como nos ensinou Carl Jung, não se trata de tornar-se mais espiritual. Trata-se de tornar-se mais inteiro, mais humano, mais nu diante de si mesmo. E é só quando você desiste de sobreviver que começa, de fato, a viver. Sabe, enquanto escrevia esse roteiro, me lembrei de uma madrugada em que, depois de dias de insônia e crises silenciosas, eu me sentei no chão do banheiro, o único lugar da casa onde o mundo parecia longe o bastante. Nada fazia sentido. Nem as palavras, nem os rostos, nem eu. E ali, na minha pior forma, veio o pensamento mais libertador que já tive. Talvez esse colapso seja o começo. Naquela noite, não encontrei respostas, mas parei de fugir das perguntas. E foi ali que comecei a morrer. Pela primeira vez, de um jeito que realmente valeu a pena. Se você chegou até aqui, é porque também está atravessando algo que ninguém pode ver, mas que você sente arder por dentro. Obrigado por não fechar esse vídeo, por continuar mesmo em pedaços, por confiar nesse sussurro filosófico que talvez te diga o que ninguém mais teve coragem de dizer. Você não está só nessa travessia, nem louco, nem fraco. Você está apenas acordando. E isso, meu amigo, dói como nascer de novo. Ah, e se você sente que está na hora de virar a chave internamente e assumir o controle da própria mente, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Lá você vai entender exatamente como funciona esse processo e por que ele tem feito tanta diferença para quem aplica. E olha, se depois disso tudo você ainda não tiver clicado em curtir, me desculpa, mas acho que seu ego está mais resistente que o de Jung no auge da inflação espiritual. Aproveita e comenta aqui embaixo: eu morri, mas estou renascendo. Só para eu saber que você sobreviveu ao vídeo.
pelo menos nessa encarnação.